E Elias dividiu o cordeiro. Veja só, quando Elias chegou no altar, o altar estava em ruína, as pedras desorganizadas, não havia lenha, não tinha cordeiro. Mas você observa que Elias não chega providenciando fogo, não. Elias chega organizando o altar, reunindo as pedras, organizando a lenha, e logo em sequência, a próxima peça desse ambiente é o cordeiro. Afinal de contas, o altar ele não é composto apenas de pedra, de lenha. O altar ele não é feito apenas de estrutura. Não, porque não me adianta ter uma estrutura bonita, pedras bonitas, lenhas de ótima qualidade. Não adianta ter uma estrutura impecável, uma estrutura perfeita, que a gente venha olhar e diga: nossa, que estrutura fascinante, que ambiente aconchegante, que ambiente que dá prazer em entrar. Que estrutura é essa em que a gente fica envaidecido com tamanho glamour, com tamanha beleza? Mas você observa que o altar em que Elias está restaurando tem pedra, tem lenha, tem água, tem toda uma infraestrutura. Toda a infraestrutura ela é importante, só que a gente percebe que nos dias em que a gente vive, tudo gira em torno daquilo que é importante. A gente fica deslumbrado com toda a estrutura que é importante. E para a gente isso é o suficiente. Só que Elias está me ensinando do que me adianta ter pedras bonitas, do que me adianta ter lenha boa, do que me adianta toda essa organização se não tiver o mais importante, se não tiver o principal. Quem é o principal? O cordeiro. O altar que Elias está organizando para o Senhor tem pedra, tem lenha, tem água, tem estrutura, mas vale salientar que esse altar também tem o cordeiro. Porque de nada adianta ter um altar impecável se não tiver o cordeiro. É Abraão subindo para o sacrifício com seu filho Isaque. Eles levam a lenha, eles levam o cutelo, eles levam o fogo, mas em um dado momento da caminhada, Isaque vai romper o silêncio e vai dizer: pai, a gente leva as coisas que são importantes. Nós levamos o fogo, nós levamos a lenha, nós levamos o cutelo, nós temos o endereço para armar o altar, nós estamos na direção certa, eu e o Senhor estamos aqui. Tudo isso é importante. Mas me diga uma coisa: aonde está o cordeiro para o sacrifício? Isaque está dizendo: tudo que nós temos é importante, mas de nada importa se tivermos o importante e não tivermos o principal. Porque do que me adianta ter o que é importante sem ter o principal? Ter o importante sem ter o principal, o importante perde a sua importância. Mas ainda que eu não tenha o importante, se eu tiver o principal, eu tenho tudo. Porque afinal de contas, a pergunta que surge não é sobre se você tem altar. A pergunta que surge é: o que você tem sobre esse altar? Porque de nada adianta ter um altar perfeito, ter um altar em que a gente olha e diz: nossa, que altar é esse? Que altar interessante, se nesse altar
não tiver o cordeiro. Mas no altar de Elias tem pedra, tem lenha e tem cordeiro. A pergunta é: o cordeiro ainda está sobre o teu altar?